Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Na verdade, pode saltar aí o slide, que a gente vai ler juntos. Tiago 1:4. Que é o versículo tema, né? O versículo principal da nossa pregação hoje é esse. Vamos ler juntos aqui, né? Que é mais fácil. Vamos lá, todos juntos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem alguma coisa. Amém? Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, aquela coisa que ninguém nunca fez, né? E perguntasse para ele, você é uma lagarta ou uma borboleta? Será que esse irmão tem cara de quê? Será que esse irmão tem cara de borboleta? Amém? Pode passar o slide. Então, nós sabemos que a borboleta ela é muito conhecida por causa da sua grande metamorfose que ela passa, né? Existem outros animais que passam por esse processo, como o sapo, entre outros, mas não são tão drásticos quanto a borboleta. Por isso que a borboleta é sempre lembrada. Então, eu coloquei ali o significado, né? Para que a gente possa compreender melhor. Metamorfose é a mudança ou alteração completa no aspecto, natureza ou estrutura de alguém, ou de alguma coisa. Transformação. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física ou moral. Amém? Então, quando a borboleta ela passa por essa metamorfose, é impossível você comparar ela ao que ela já foi um dia. Se você vir uma borboleta, a maioria de nós vai achar bonito, né? A gente tira foto, a borboleta pousou na minha mão, que coisa linda. É atrativo, é agradável. Mas se você vir uma lagarta perto de você, a primeira coisa que você faz é, meu Deus, tira daqui. Ninguém quer chegar perto. Porque existem muitas que são até venenosas, fazem mal, né? E não são bonitas, na minha opinião, né? Pode ser que alguém até ache, mas na minha opinião elas não são bonitas. Então, quando a borboleta ela passa por esse processo de metamorfose, ela é transformada completamente. E as pessoas olham ela e não conseguem enxergar o passado dela, porque ela foi totalmente transformada. Amém? E eu profetizo que nessa noite o Senhor ele quer fazer uma metamorfose na nossa vida. Ele quer transformar o nosso caráter a cada dia mais. Ele quer que as pessoas olhem para você e pensem assim, poxa, parece com Gorete, mas não parece mais. É Gorete, mas não parece com ela. Ela está sendo cada dia mais transformada. Amém? Que o reflexo do próprio Cristo possa resplandecer em nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. Eu coloquei essa comparação e antes desse processo de metamorfose, a borboleta ela passa por 3 fases, né? A quarta fase é a metamorfose. Então, o que é que eu quero falar aqui para vocês? É que alguns cristãos nunca saem dessa fase de lagarta. A vida inteira só nessa fase. Então, vamos lá. Primeira fase, lagarta. Não, o ovo, né? Vamos lá. Primeira fase dessas 4 é o ovo. Quando aceitamos a Cristo e nascemos espiritualmente. O que é que significa isso? Quando a gente aceita Jesus, eu aceitei a Cristo, eu confessei meus pecados, eu fui salvo. Amém. Mas essa pessoa ela vive num nível raso. Então a primeira fase é quando a gente conhece a Cristo, que é o ovo, né? A gente nasceu espiritualmente, o nosso nascimento espiritual. A segunda fase é a fase da lava. Quando nós começamos a andar, mesmo que devagar, né? Porque a lava ela é lenta, mas ela já consegue andar sozinha, ela já consegue se arrastar. E nos alimentamos bastante da palavra. A terceira fase é a pupa, a quarta é o casulo e a quinta é a transformação. Mas eu vou falar um pouco mais sobre a fase da lava, né? Estudos comprovam que a lava ela passa em torno de 1 ano só se alimentando antes de se transformar. Antes que ela crie esse casulo para que haja essa transformação. Então, você imagina aí, 1 ano só se alimentando. E o que o Espírito Santo trazia ao meu coração é que tem alguns cristãos que eles passam por essa fase do ovo, eles se convertem, eles aceitam a Cristo, mas eles nunca saem dessa fase de lava. Por quê? Porque ele só quer se alimentar. Está gordo desse tamanho, vamos dizer assim, espiritualmente. Todo domingo escuta a palavra, mas não move uma palha.
não sai do comodismo, vive a vida toda na mesmice, vive na religiosidade, não dá um passo de fé, não sai da zona de conforto. E eu creio que aqui existem borboletas, amém, amados? Que o Senhor, Ele te tire realmente dessa zona de conforto e que você possa ser confrontado, porque você não nasceu para viver rastejando, você nasceu para voar no sobrenatural do Senhor. Amém? Então, depois que a gente aceita Cristo, a gente começa a andar com as nossas próprias pernas. E aí é um ano de alimentação. Porque ela precisa se preparar. Ela precisa guardar energias para o momento do casulo. Porque ela vai passar um tempo lá sem se alimentar. Então, se ela não se alimentar, ela vai morrer. Então, ela precisa guardar essas energias, né? E aí, nesse momento, ela cresce, né? E se prepara para a pupa. Pode ir passando. Pupa. O que é que Deus falou comigo? Que a pupa é a cobertura espiritual. O que é isso, amados? É um processo entre a larva e o casulo. Não é o casulo ainda, é antes do casulo. Então, o que é que acontece? Essa pupa significa cobertura espiritual por quê? Porque ela produz fios de seda, a larva, que servem como uma proteção contra os predadores. Então, ela é muito esperta. Ainda não é o casulo, mas ela produz esses fios de seda para que ela possa se livrar dos predadores. Então, isso fala da nossa cobertura espiritual. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura, porque nessa cobertura o inimigo ele não pode nos atingir. Amém, amados? Você, como cristão, você precisa ter a sabedoria de entender. Eu preciso de uma cobertura. Eu preciso estar debaixo de uma cultura de honra. Eu preciso ter pessoas que orem por mim. Ah, porque eu não consigo orar sozinho? Não. Mas porque nós entendemos que o reino de Deus, ele é debaixo de uma hierarquia espiritual. Amém? Então, a pupa, Deus falou comigo que fala da nossa cobertura espiritual. Pode passar. O casulo, depois que existe o ovo, existe a larva, existe a pupa e existe o casulo. E o casulo fala de quê, né? De morte, de preparo e de transformação. O que é que acontece? Enquanto que a pupa, nós estamos sendo envolvidos por Deus para nos levar ao amadurecimento, é um tempo em que você vai estar sendo preparado para o amadurecimento. O casulo é um processo doloroso. Porque antes dele, a larva ela muda de pele várias vezes. Até que ela seja uma larva adulta, que ela esteja preparada para essa transformação. Então, esse casulo, né, o que Deus trouxe ao meu coração, é que muitas vezes se trata de mudanças no nosso caráter, porque é difícil mudar. Se trata de dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, dificuldades familiares, dificuldades ministeriais, dúvidas ministeriais. Amém, amados? Então, esse casulo se trata de morte. Por quê? Porque a borboleta ela passa cerca de 2 semanas a 1 mês dentro do casulo. E se você tentar interromper esse processo, é morte. Por exemplo, digamos que você vê lá um casulo e você vai abrir ele antes do tempo, antes da borboleta estar preparada. A única coisa que vai sair de lá é uma gosma, toda, né? Aquela coisa estranha, nojenta, porque ainda não atingiu a maturidade. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Se você está nesse processo em que o Senhor disse que você espere, não saia do lugar onde Deus te colocou até que Ele fale, até que você esteja preparado. Porque o chamado de Deus não se cumpre na vida de muita gente? Porque somos precipitados e muitas vezes nós queremos sair do casulo quando o Senhor ainda está trabalhando no nosso caráter, quando o Senhor ainda está trabalhando na nossa vida, quando o Senhor ele está nos fortalecendo ainda espiritualmente para enfrentar guerras maiores. Então, nós nunca voaremos voos altos se nós não conseguirmos esperar o processo de Deus na nossa vida. O processo de Deus na nossa vida tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. Vai até a eternidade. Amém, amados? Então, o que é que acontece? Antes do casulo, como eu já falei, eles pegam esses fios de seda e preparam essa pupa, mas ainda não é o casulo. Porém, com esses fios antigos, eles preparam o casulo. Ou seja, isso se trata de bagagem. Nós precisamos ter bagagem, amém, amados? Nós precisamos ter esse preparo para os dias maus.
Por que é que muita gente, qualquer ventinho que dá, é destruído? Porque não tem aquela bagagem. É o quê? É a oração, é o jejum, é a vida de intimidade com Deus. Então, qualquer vento que sopra, cai. Muitas vezes nós queremos estar em lugares altos, mas nós não queremos passar pelo processo de Deus. Então, eu creio assim que nesse ano de 2019, o Senhor ele já tem trabalhado nas nossas vidas, amém? Mas Ele trabalhou muito na minha vida. Eu passei por uma situação esse ano que eu pensei que eu nunca ia passar. Não vou entrar em detalhes, né? Porque não convém, mas eu sofri assim um constrangimento público de uma pessoa chegar no púlpito e só faltar dizer meu nome. E me esculhambar de todas as formas que vocês possam imaginar. E o que é que acontece? Eu fiquei muito triste, eu falei, meu Deus. E eu era me encolhendo assim, sabe? Na cadeira, e eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que isso está acontecendo comigo? E o Senhor, Ele falou ao meu coração, eu estou te preparando para lugares mais altos. Mas para isso você precisa estar amadurecida em áreas da sua vida. Então, assim, às vezes a gente não entende o processo de Deus, mas muitas vezes nós somos orgulhosos, nós somos teimosos, nós somos desobedientes. Aí nós não perdoamos, aí acontece algo na nossa vida que nos fere e a gente pensa, ai Deus, eu não mereço isso. Aí Deus vai e responde, tu não queres voar voos mais altos, tu não queres ser levado a níveis maiores comigo, então você aguenta sim. O Senhor, Ele nunca vai nos fazer passar por um casulo que a gente não suporte. O seu casulo lhe cabe, tem o seu tamanho. Então eu passei por isso, eu falei, ai Deus, por que, Senhor, que eu passei por isso? Que humilhação, meu Deus, eu não merecia. E comecei a questionar Deus. E Deus falou, eu estou te amadurecendo. Se fosse um tempo atrás, talvez, eu teria ficado nervosa, teria retribuído com a mesma moeda, mas o Senhor falou, eu tenho te levado a um nível maior de maturidade. E eu estou contando isso aqui para vocês, não é para minha glória não, porque quem sou eu, amados? É para a glória do Senhor, mas para que vocês entendam que as coisas não são de uma hora para outra. A lava, ela passa um ano se alimentando, para que depois venha a pupa, depois venha o casulo e depois ela se transforma em uma borboleta. E tem gente que no primeiro dia de cristão já quer fazer tudo. Não estou dizendo que é errado você ter sede, mas você precisa de um preparo, amém? Para que você não passe por experiências desnecessárias. Amém? Então, 1 Coríntios 13, 11. Sim, aí depois, né, do casulo tem a liberdade. Mas antes eu vou ler esse versículo aí. Alguém pode abrir para mim ler? Tá aqui. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Tem gente que vive a vida como menino espiritual. Você já é uma borboleta, amado. Você quer voltar para o casulo? Você quer voltar a rastejar? Você quer voltar a ser escravo do inimigo, de Satanás? Não, eu creio que não. Então, comece a olhar para as coisas do alto. Amém? Então, o que é que acontece? Se uma criança de 7 anos colocar a roupa de uma criança de 4, não vai caber. Essa roupa vai rasgar. E por que você continua querendo usar as roupas da época que você ainda era um ovo, da época que você ainda era lagarto? Não, amados. O Senhor, Ele tem nos transformado de glória em glória e cada dia mais. Então, a roupa que você vestia antes não lhe cabe mais. Amém? O Senhor transforma as tuas vestes. O Senhor te dá vestes novas nessa noite. Amém? Joel 1:4. Não precisa abrir não, eu só vou ler. O que ficou da lagarta? O que é que acontece? Muitas pessoas, como eu falei, continuam como lagarta. Volta lá para o da borboleta. Pronto. Depois que esse processo do casulo passa, a borboleta ela vai ter uma liberdade, né? Que ela ficou muito tempo presa ali, sendo transformada, mas isso requer uma decisão dela. Amém? Mas antes dessa transformação, existe uma morte que ela vive. O que é que acontece? Eu vou explicar para vocês. Quando a borboleta ela está no casulo, ela se digere. Como assim, Monara, ela se digere? São liberadas enzimas que o que é que acontece? Todo aquele corpo de lagarta
ele vai se desfazendo e só permanecem as células imaginais, que são células altamente organizadas e inteligentes. Que o que é que acontece? Quando essas células permanecem, as outras se digerem e nessas células imaginais, esse grupo de células, estão os olhos da borboleta, as asas da borboleta. O corpo da borboleta está ali, só que ninguém vê. E o que é que acontece, amados? Quando o ovo ele é colocado, essas células imaginais já estão ali. Ou seja, a lagarta, em todo tempo, ela tem esse potencial de ser borboleta. E eu quero dizer para você que se hoje você se enxerga como lagarta, o potencial de Deus ainda está dentro de você, já está dentro de você, amém? Mesmo que você não veja isso, mesmo que as pessoas não enxerguem isso, você nasceu para voar voos sobrenaturais na presença do Senhor. Então, essas células já estão ali desde o começo. Então, eu quero dizer que a vida que Deus tem para ti, o chamado que Deus tem para ti, de êxito, o futuro de êxito, já está dentro de você. Você só precisa deixar sair. Amém? Então, o que é que acontece? A borboleta, ela rompe o casulo, mas ela precisa estar pronta. Ela precisa estar amadurecida, como eu falei. Se ela romper antes, ela morre. Ela quer voar, ela quer ir além, ela tem uma missão. Aí eu anotei aqui. A espera em Deus e no seu agir nas nossas vidas não pode ter interferências externas. Muitas vezes o sonho de Deus para a sua vida não nasce porque você tentou adiantar esse processo. E a borboleta, antes dela sair do casulo, amados, ela precisa fazer algo que eu vou ler, porque eu não sou bióloga, né? Então, o que é que acontece? Uma vez livre do casulo, quando ela toma essa decisão, é preciso colocar as asinhas de fora. Elas ficam abrigadas no tórax. O inseto contrai o tórax e joga sangue para dentro do compartimento, qual estão as asas. Com isso, o compartimento se rompe e as asas saem. Amém? Então, o que é que acontece? Ela precisa dar um passo, ela precisa querer sair, porque senão o casulo não se rompe. Ela contrai as asas e o tórax, e esse joga sangue para dentro do compartimento onde estão as asas, e ele se rompe, e ela sai. Amém? Estão me entendendo, amados? Estão conseguindo? Isso fala de sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Às vezes a gente passa 20 anos e o Senhor tem um chamado maior para a sua vida. O Senhor tem um chamado profético, o Senhor tem um chamado de cura, o Senhor tem um chamado evangelístico. Não que esses sejam os maiores, todos os chamados são importantes, né? Até o diácono, né? O que fica na recepção é muito importante. Tudo aqui, até quem limpa aqui, quem zela, é importante. Mas eu quero dizer que às vezes o Senhor quer lhe levar a níveis maiores e você não quer sair da sua zona de conforto. Você não quer sentir dor, você não quer dar um passo. E eu quero dizer que você é chamado nessa noite para dar um passo. Amém? Um passo de fé naquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Amém? Então Deus te chamou para espalhar boas novas. Amém, amados? Pode passar. Pronto, características da lagarta. Agora você vai ver se você é lagarta ou se você é borboleta. Rasteja, visão limitada, visão nas coisas da terra. É feia, ninguém é feio não aqui, né, mas todo mundo é lindo. É lenta, só se alimenta e não trabalha. Então, às vezes, a pessoa passa 20 anos na casa do Senhor e é só sugando do pastor, é só sugando do líder. Aí, fulano vai orar ali por fulano. Eu vou nada, vou não. Vive com a visão limitada. Só enxerga o que está diante dos olhos. Não tem uma fé, não crê no sobrenatural de Deus. Só enxerga aquilo que é palpável. Ah, Monara, essa lagarta, ela vai para o céu? Vai. Mas ela vai perder de viver o céu aqui na terra. Então, é isso que eu falei. Vive na zona de conforto, né? Só quer sugar, não quer fazer nada para Deus. Não responde ao chamado do Senhor. Agora, gente, que todo mundo é borboleta, em nome de Jesus. Se não for, o Senhor está transformando agora. A metamorfose está começando agora dentro de você. São únicas, diversas cores, importantes para o equilíbrio do ecossistema, são ativas, polinizadoras, migram até 4.800 quilômetros. Uma borboleta chamada monarca, ela consegue atingir essa distância, né? Andar essa distância, voar. E levam o crescimento.
Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que outra característica que eu não coloquei aí é que elas são, visão no alto, reproduzem, trazem beleza, refletem a glória do Criador. Pode voltar para o anterior. Mas outra característica é que elas são sensíveis. A borboleta é um animal muito sensível. Você vê o casulo, é um fiozinho assim pequenininho, que se alguém chegar lá e fizer assim, rapidamente ela se destrói. Isso trata da nossa dependência em Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus, amém? Nós somos pequenos, nós somos frágeis, mas o Senhor, Ele cuida de nós. Então, são únicas, você é único em Deus, com as suas características. A forma que Deus vai usar a Suzana é diferente da forma que Deus vai usar a Vitória, amém? E isso é muito bom, porque Deus ele tem um chamado específico para cada membro do seu corpo, amém? Nós somos o corpo de Cristo e o pé não é mais importante do que a mão. O ouvido não é mais importante do que a boca. Amém, amados? Então, são importantes para o equilíbrio do ecossistema, são ativas, polinizadoras. O que é que Deus falou comigo em relação a isso? É que um lugar onde existem muitas borboletas é um lugar saudável. É um lugar onde o ecossistema está ok. Ou seja, onde nós entrarmos, a presença do Senhor tem que ser real. E a atmosfera tem que mudar. Tudo tem que ser transformado. Onde você estiver, tem que prosperar. Amém? Polinizadores. Levar a palavra, levar o alimento. Amém? Onde você chegar, você é chamado para levar a palavra do Senhor. Não limite o agir de Deus na sua vida. E onde Ele pode te levar. 4.800 quilômetros. Gente, é muito longe. Daqui para a Bahia tem quantos quilômetros? 12.000. A gente passa 3 dias dentro do ônibus, se a gente vier de ônibus. É muito longe. E uma borboleta ela pode chegar até 4.800 quilômetros. É uma distância absurda. Ou seja, não limite aquilo que Deus pode fazer através de você. Onde Deus pode te levar, amém? A níveis inimagináveis, amém? Tem gente que não vê o que já cresceu. Como você era e como você está hoje. Eu quero que você imagine como você era 2 anos atrás e como você está hoje. Às vezes a gente só enxerga o crescimento dos outros. Mas eu quero dizer que você cresceu, você evoluiu. Ah, Munara, mas eu evoluí só um pouquinho. Mas evoluiu. Amém? Seu amadurecimento precisa ser convicto por você. Você tem que saber quem você é em Cristo. Amém? Pode passar. E outra coisa, a sua visão tem que ser mudada. Você tem que fixar os seus olhos naquilo que é eterno, amém? Assim fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém? Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Então, borboleta, ela foca no céu, ela foca no Pai, ela foca na vontade de Deus. Reproduzem. Você precisa reproduzir discípulos. Você precisa transmitir aquilo que Deus te deu para outras pessoas. Amém? Trazem beleza, refletem a glória do Criador. Uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte... que a cor da lagarta não determina a cor da borboleta. Acho que eu coloquei no slide. Isso aí. Gente, eu achei isso tão interessante. Porque eu achava que, tipo assim, se a borboleta fosse amarela, é porque a lagarta era amarela. E quando eu fui pesquisar, eu vi que não é assim. Ou seja, aquilo que as pessoas enxergam de você não determina onde Deus vai te levar. Amém? Aquilo que está no seu interior, só Deus sabe. O seu exterior não é importante para Deus. Então, se você, até hoje, pensou assim, poxa, eu sou a mais feia das lagartas que existem. Não interfere naquilo que o Senhor pode fazer através de você e te levar. Amém? O que as pessoas veem não determina o seu futuro em Deus. Quando Deus lhe mandar fazer algo, faça. As pessoas podem não entender, mas você colherá os frutos da sua obediência. Amém? Aí um versículo, né? Torna os meus paisagens como os da costa. Sustenta-me firme nas alturas. Amém? Borboletas. Pode passar. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ou seja, aquele que vivia sendo desprezado pela sociedade, aquele que vivia sendo arrastado, que as pessoas não viam honra, o Senhor, Ele honrará. Amém?
O Senhor, Ele transformará toda lágrima em riso, todo pranto em dança. Amém? E é um versículo que todos nós conhecemos, né? 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Antes de concluir, eu quero só falar de algumas pessoas que foram transformadas, amém? Que passaram por essa metamorfose. Vamos lá. Marcos 3,17. Alguém pode abrir? Aí outra pessoa vai e abre em Lucas 9,54. Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Então, o primeiro personagem é João. Como é que João ele era conhecido? Ele era conhecido como filho do trovão. E ele foi transformado por causa da intimidade com Cristo. É através da intimidade que nós somos transformados. Porque tem gente que vive a vida toda nesse processo e não viram uma borboleta. Porque tem convivido pouco com o Senhor. Porque tem se exposto pouca palavra. Porque tem pouca intimidade, tem pouco tempo de oração. Então, João, ele era conhecido como filho do trovão. Vocês acham que ele era mansinho? Olha a expressão, filho do trovão. Aí, Lucas 9,54. Alguém lê para mim? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha aí. Além disso, de serem explosivos, eles eram muito, bravos. Queriam que Deus mandasse fogo para consumir. Aí, em Marcos 10:37, diz assim. Vamos lá, Marcos 10:37. E lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, além de explosivos, eles eram bastante egoístas, não concordam? Queriam que um sentasse à direita e outro à esquerda. Então, através disso, a gente pode concluir que uma pessoa, ela pode ser transformada pelo Senhor. Porque esse mesmo João foi o que foi chamado discípulo do amor. Foi ele quem recostou a cabeça em Jesus. Era ele quem tinha essa marca de amor. Por quê? Porque ele teve intimidade com o Pai. E através dessa intimidade existiu essa metamorfose. Amém? A gente abre lá em Marcos 20:20. Não é Marcos, não. Estou confundindo, é Mateus, gente. Marcos 10:37. Já li, né? Aí, Mateus 16:22. Pode ler. Pedro, chamando a parte, começou a reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E agora o segundo personagem que a gente pode ver é Pedro, né? Que ele era o quê? Flexível. Ora ele tinha um pensamento, ora ele tinha outro. Ele era precipitado. Olha aí a precipitação. Ele chegou diante de Jesus, né? E foi usado pelo inimigo nesse momento. Mas em Mateus 16:18, um pouquinho antes, o Senhor diz a ele bem assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então aqui nós vemos a mudança de Pedro. Ele era inconstante, ele era precipitado, mas o Senhor fez ele pedra, firme. Amém? Então ele também foi transformado pelo Senhor. E temos outro exemplo, né, que nós não vamos ler, porque não temos mais tempo, que é de Saulo, que ele teve um encontro com o Senhor e ele foi transformado em Paulo. Ele passou de perseguidor dos cristãos para uma pessoa que propagava o evangelho do Senhor. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? É que existe, sim, uma transformação para ser feita na nossa vida. E é dia após dia. É de glória em glória. Amém? Tem até o versículo que eu coloquei. Pode voltar?
Eu acho que é logo no começo. Aí, não, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, para concluir, eu só vou ler aqui para vocês, né? A metamorfose acontece quando existe um encontro genuíno e verdadeiro. Amém? Eu não acredito naquela pessoa que passa 20 anos e não muda nada. Essa pessoa ainda não teve um encontro com o Senhor. E eu ouvi de uma pastora, né, que eu admiro muito, num congresso que eu fui esse ano de dança, que ela falava assim, e essa frase me marcou. Os desviados, ela disse, eu nem gosto dessa palavra, mas, amados, os desviados não são aqueles que estão lá fora, são aqueles que estão do nosso lado. E, infelizmente, essa é uma realidade, né, amados, que eu creio que o Senhor vai transformar. Mas, muitas vezes, nós estamos do lado de lagartas, que são lagartas e que querem continuar sendo lagartas e que nunca tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Porque esse encontro nos transforma de glória em glória. Amém? Então, se você até hoje se viu como lagarta, que você possa pedir para que o Senhor ele transforme o seu coração, Ele transforme a sua visão, Ele transforme o seu futuro e o seu interior, para que você voe e viva na plenitude daquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Amém?